Fala pessoal, eu sou Anselmo Fernandes, gerente de produtos de investimentos aqui do Sofisa Direto, e hoje eu estou com o Carlos Eduardo, diretor da Mafra Investimentos. Carlos Eduardo, obrigado pela presença, mais uma vez um grande parceiro aqui do Banco Sofisa Direto, atualmente com produtos que levam para os nossos clientes uma qualidade muito grande em termos de gestão. Então eu queria que você falasse um pouquinho da Mafre, há quanto tempo vocês estão no mercado, quanto de patrimônio vocês têm, enfim, fala um pouquinho da Mafre para a gente. Bom, primeiramente obrigado pela oportunidade de trazer um pouco a história da Mafra Investimentos aqui. Somos uma casa que temos 16 anos de existência, tá? Atualmente a gente faz a gestão de 10,5 bi, tá? Nos mais diversos segmentos, segmento institucional, fundos de previdência e fundos abertos. Tá? Temos um histórico muito bom de premiações, fomos premiados 4 vezes pelo Top Gestão Renda Fixa, tá? Entre os anos 2014 e 2017. Tá? E a nossa gestão é fundamentalista, tá? com base em cenários econômicos, e também utiliza a preservação de capital como um dos pilares da gestão. Tá? E isso é o que a gente tenta trazer para os clientes nos mais diversos produtos e segmentos que a gente atua. Legal, bacana, ou seja, realmente uma gestora extremamente conceituada no mercado. Carlos Eduardo, falando um pouquinho agora a respeito do cenário macroeconômico, né? A taxa básica de juros, a taxa Selic está em patamares baixos e isso deve ser perene ao longo do tempo. Quando a gente olha um pouquinho esse cenário que a gente vislumbra pela frente, fala um pouquinho para mim das estratégias dos fundos da Mafra e como você, olhando esse cenário como um todo, entende que cada produto da Mafra se encaixa no efeito de diversificação para os nossos clientes para que eles tenham efetivamente uma melhor relação risco-retorno ao longo do tempo. Bom, começando um pouquinho pelo cenário, eu acho que a gente está num momento onde nível recorde de taxas de juros baixas, né? É natural que os investidores busquem outros tipos de investimento com mais risco, né? Sejam os fundos multimercados, sejam os fundos de ações. O importante é deixar claro que para cada momento de vida ou para cada perfil de risco do investidor, a gente consegue apresentar um produto. Tá? Então a gente tem uma grade de fundos que tem desde fundos conservadores até fundos mais arriscados. Tá? Então o investidor deve buscar ali entre os produtos aquele que adequa ao momento de vida e o perfil de investimento, se ele está olhando mais para o médio ou para o longo prazo. Tá? Então ele vai conseguir encontrar na nossa grade produtos com volatilidade que atende a todas essas necessidades. Perfeito. Tá? E voltando um pouquinho para o cenário, é natural também que a exposição a risco seja um pouco maior daqui para frente, né? Pessoas que não tomavam tanto risco e ficavam mais na renda fixa e tinham um retorno adequado para a necessidade dela, busquem mais volatilidade ou mais retorno, né? Mas isso tem que ser feito com bastante cuidado, né? Tem que olhar bastante para o perfil de risco, ver o perfil de risco do fundo, se está adequado ao perfil de risco do investidor, né? Tomando todos esses cuidados, os objetivos de investimentos com certeza serão atingidos. De fato, aquele cliente que espera ter um retorno, como no passado, de 2 dígitos ou próximo de 2 dígitos, precisa entrar no risco, tomar um pouquinho de risco, mas como você falou, aquele risco comedido de acordo com o perfil de investidor de cada um. Exatamente. Né? Carlos Eduardo, fala para mim um pouquinho a respeito, nós temos aqui 2 fundos que são extremamente brilhantes, extremamente fundos conceituados na indústria, que é o Mafre FIA Small e o Inversion. Fala um pouquinho para a gente da estratégia desses fundos e onde eles se enquadram nesse contexto de diversificação. Perfeito. Bom, o Mafre Inversion é um fundo que tem um histórico muito longo. É um fundo multimercado, né? É um fundo multimercado macro, tá? Começando. Ele tem um histórico bem interessante. Ele teve o seu início lá em 2006. Tá? Então, o investidor consegue avaliar a consistência de resultados ao longo do tempo, verificar períodos de crise, como o fundo se comportou. Tá? Isso é importante também.
E ele consegue apresentar uma estratégia bem diversificada, tá? Além do mercado local, que a gente faz arbitragem de juros, posicionamento em mercados futuros de juros, dólar, bolsa de valores, commodities no mercado local, a gente também pode operar offshore no fundo, tá? Então a gente consegue fazer operações offshore, mercado americano, commodities tipo petróleo, outros tipos de ativos também. Tá, então a gente consegue extrair um pouco de alfa de outros fatores de risco que não só aqueles presentes no mercado local. Tá? Então isso consegue trazer para o investidor uma estratégia um pouco diferente. Lógico, tem uma infinidade de fundos no mercado, né, com estratégias mais ou menos nos mesmos fatores, mas a gente consegue apresentar um fundo com um pouquinho diferente, né, um fator de risco um pouquinho diferente, que seria essa parte offshore e outros tipos de ativos, como commodities metálicas, commodities agrícolas. E isso traz um pouquinho de diversificação adicional. Legal, e ele é um fundo que tem um retorno consistente extremamente acima do CDI. A que você atribui essa consistência ao longo desses quase 14 anos aí de histórico do produto? Eu digo que a gestão ela tem o mandato, né, de buscar simetrias. Então a gente vai buscar simetrias de risco e retorno, né, num determinado período de tempo para buscar essa rentabilidade. Tá? E isso é o que mostra esse resultado. Tá? Isso significa também que o fundo tem risco, né? Você precisa assumir riscos para buscar esse retorno. Mas, em linhas gerais, é tentar buscar onde se apresentam essas assimetrias no mercado. Sejam nas arbitragens de juros, sejam nas operações táticas de renda variável que nós fazemos, as operações táticas em commodities. Né? Então, se a gente vê um determinado cenário acontecendo, a gente consegue se apropriar de um movimento tático numa commodity agrícola, de um movimento tático numa commodity metálica, e isso é feito de uma maneira bem ativa. Tá? Então, a gestão ativa também propicia essa geração de valor ao longo do tempo que mostra essa consistência. Legal, bacana. Cadu, além do Mafra Inversion, nós temos também aqui o Mafra FIA Small, que ao longo de 2019 foi um fundo que performou muito bem, ou seja, é um fundo que dentro do cenário macroeconômico soube capturar as oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente de onde veio toda essa atribuição de performance e o que vocês vislumbram para o cenário de bolsa no médio e longo prazo. Bom, o Mafra FIA Small é composto basicamente por empresas, como o próprio nome já diz, de baixa capitalização de mercado. Né? A vantagem desse segmento, qual seria? Essas empresas, na maioria delas, elas estão em fase de crescimento. Tá? Então elas estão num momento intermediário, né, entre o início ou o lançamento das suas ações em busca de atingir um tamanho de capitalização de mercado maior. Então, elas têm a possibilidade de aumentar o market share nos setores em que elas atuam. Né? Elas estão com uma alavancagem operacional maior do que uma empresa no segmento tradicional. Né? Não que as empresas do setor tradicional não sejam boas, mas normalmente a estrutura de capitais e a estrutura de alavancagem dessas empresas já pode ter atingido um nível de maturidade. Já no setor small, né, no segmento small, a gente consegue achar ativos que têm essa característica. Então é normal a gente ver em períodos de alta da bolsa, a gente vê ou o próprio índice small ou as ações que fazem parte do índice small terem uma performance um pouco melhor, como é que está acontecendo agora em 2019. Né, e em outros períodos de alta da bolsa também aconteceu. Fato é que elas também têm risco. Né? Dentro da estrutura de capitais e de toda a estratégia operacional, elas também são mais arriscadas que as empresas do setor tradicional. Mas essa relação de risco e retorno consegue, obviamente, trazer um retorno maior para os investidores que alocam, né, nessa estratégia. E é justamente por isso que a gente decidiu abrir um fundo só para alocar essa estratégia, para os investidores poderem capturar esse movimento desse segmento. Tá? Então, a gente tem outro fundo de ações, que é o Mafra FIA, mas a gente criou o Mafra FIA Small para poder mostrar, olha, essa aqui é a estratégia Small Cap e esse aqui é o retorno que a gente consegue
trazer nesse segmento. Tá? Então, basicamente, é essa a dinâmica, né, que traz um retorno um pouquinho maior nesse segmento. Bacana. Além desses dois fundos, nós temos aqui também na plataforma um fundo cambial e um fundo de renda fixa crédito privado. Fala um pouquinho para a gente dessas duas estratégias, Claro. enfim, conta um pouquinho. Bom, o fundo cambial a gente fez com o objetivo de oferecer para os clientes uma estratégia cambial, né, Sim. como o próprio nome já diz, e que ela fosse assim, a pessoa tem um determinado objetivo, né, então ela consegue destacar uma parte do patrimônio dela para essa estratégia. Por quê? Ela está querendo fazer uma viagem, está fazendo uma poupança para a escola do filho que quer estudar no exterior, né, quer atingir um determinado volume em moeda estrangeira, então é um veículo seguro, com uma taxa atrativa de administração, que ele consegue manter ali, né, uma taxa justa de mercado, né, e que a estratégia do fundo basicamente é título público federal e contratos futuros de câmbio. Tá? Então, ele vai replicar exatamente a variação do dólar sem ter nenhum outro tipo de fator de risco influenciando nessa estratégia. Tá garantido para ele que ele vai ter ali LFT, basicamente, operações compromissadas, mais mercado futuro de juro para entregar a variação do dólar no período que ele ficar ali alocado. Tá? Então, é com o objetivo de justamente oferecer uma estratégia destacada caso o cliente precise. A gente faz estratégias cambiais no Inversion, por exemplo, né? No Inversion, inclusive, a gente faz estratégias cambiais com outras moedas, faz Libra contra euro, faz franco suíço contra dólar, só que esse fundo a gente faz ele cambiar o dólar. Tá? Então o cliente ele tem certeza que ali ele vai ter só aquela variação cambial. Legal, é um fundo que tende a acompanhar então a variação do dólar. A variação dólar. do dólar, exatamente. Perfeito. E a estratégia de renda fixa crédito privado, conta aqui um pouquinho para a gente. Sim, a gente tem um fundo renda fixa ativo, tá? Esse fundo ele vai poder fazer todas as estratégias de um renda fixa tradicional, arbitragem de juros, juro real, posicionamento pré-fixado, crédito privado dentro do limite, né? Ele não, este particular não é crédito privado, mas ele pode ter crédito privado também, tá? Mas ele tem uma gestão mais ativa no mercado de juros, tá? E a gente tem também outra estratégia de crédito privado que aí sim pode ter outros tipos de ativos, uma concentração maior em crédito, tá? Justamente para oferecer para o cliente o seguinte, olha, ele tem ciência que aquele fundo é destinado àquela estratégia. Tá? Então a gente gosta muito de oferecer as opções com os riscos em separado. Tá? Por exemplo, nos nossos fundos de ações não vai aparecer nenhuma estratégia de crédito. No próprio Inversion, você não vai ter estratégia de crédito em nenhuma operação estruturada diferente. Por quê? A gente entende que aquele portfólio ele não é adequado para ter, por exemplo, um CDB de banco ou uma debenture, que é uma coisa mais de longo prazo, e a gente está mais no movimento tático e a gente precisa ter caixa, precisa ter espaço para entrar e sair rapidamente de uma posição para outra. Se você coloca um ativo de crédito num portfólio como esse, isso pode prejudicar essa dinâmica. Então, não por isso que a gente não pode oferecer para o cliente esse tipo de portfólio, mas a gente destaca produtos que podem, né, que comportam esse tipo de estratégia. Por isso que a gente segmenta bem os tipos de produto e deixa claro para o cliente qual é o tipo de estratégia e ele sabe muito bem que ele está alocando, né, não tem nenhuma surpresa de, poxa, aloquei num fundo cambial, mas tive impacto de uma debenture que tinha lá dentro. Isso nos nossos fundos não vai acontecer. Perfeito. Tá? Ele não tem o risco que ele não esteja de acordo ali dentro tomar na realidade um risco que não esteja adequado com o por produto. exemplo, o Inversion ele tem diversos tipos de risco, mas a gente mostra que ele é um multimercado, né, que ele pode atuar com ações, com o mercado de juros, em vários tipos de estratégia, né? Mas ele não vai estar concentrado numa coisa que não está alinhado com a estratégia dele. Tá? Bacana. Pessoal, esse foi o Carlos Eduardo da Mafre. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixem de assinar o nosso canal, dar o like no vídeo e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.
Carlos Eduardo, obrigado mais uma vez pela presença e vamos continuar com essa parceria aqui com o Sofisa Direto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado.